É a pergunta que de fato fica. Como é que ela já vinha sofrendo todas essas agressões? Tinha ali marcas visíveis, como a delegada acabou de informar, e ninguém sabia, ninguém via. Omissão também é crime e todos vão ser responsabilizados, pelo menos a gente espera e a gente está vendo aí, né? Pai, madrasta, avó presos por conta dessa menina que acabou morrendo, por conta de toda essa violência que essa adolescente estava sofrendo dentro de casa, dentro de um local onde ela deveria estar sendo protegida pelas pessoas pela qual ela deveria ser protegida. E, infelizmente, isso não é um caso isolado. Esse não é um caso isolado, infelizmente. Isso acontece e, digo mais, está acontecendo neste exato momento em que a gente está conversando aqui, em que eu estou conversando com você, infelizmente. Porque muitas meninas, muitas crianças, adolescentes, muitas mulheres estão sofrendo violência. E eu já trago alguns dados bem alarmantes sobre isso. Mas eu vou te trazer uma atualização sobre um outro caso chocante também, e esse aconteceu no Rio de Janeiro, onde também uma adolescente, só que essa de 17 anos, sofreu violência sexual em um estupro coletivo, onde inclusive o ex-namorado, que é menor de idade, teria sido apontado por ela, porque ontem ela esteve na delegacia, reconheceu as pessoas envolvidas e ele teria sido, ela fala ali que ele teria sido a pessoa que a levou para o local onde outros 4 homens acabaram violentando essa adolescente. Aparentemente todos foram presos. Quem vai trazer essa atualização para a gente é Andresa Maria Cunha, aqui na tela do Amazonas. Exatamente, o quarto foragido acusado de participar de um estupro de uma adolescente de 17 anos no Rio de Janeiro, ele se entregou no início desta quarta-feira, dia 4 de março, na delegacia de Belford Roxo. Ele é Bruno Alegrete e ele se entrega, né, após aí busca por ele e mais 3 foragidos e um adolescente de 17 anos. Para vocês entenderem um caso, essa adolescente de 17 anos era ex-namorada deste outro adolescente que teria atraído ela ali no dia 31 de janeiro deste ano para um apartamento onde o objetivo era encontrar ele, né, eles ficarem, enfim. Só que esse adolescente armou ali uma emboscada para essa garota, né, de 17 anos, e esses outros 4 homens de 18 e 19 anos apareceram ao local onde acabaram ali cometendo essa violência contra essa menina de 17 anos. Vale ressaltar que ela logo em seguida fez a denúncia porque ela falou para os familiares, eles chegaram a deixar ela trancada nesse local, né, por mais de 1 hora. Então, o Ministério Público começou a verificar a situação e agora eles vão ali responder por estupro com agravante de a vítima ser adolescente e também por cárcere privado. Vamos continuar acompanhando essa situação após essa prisão deste último foragido. Eles 4 estavam foragidos desde o dia 31 de janeiro, junto desse adolescente de 17 anos, e hoje o último acabou se entregando. Vamos seguir acompanhando e qualquer novo detalhe você vai ver aqui no NC News. É um caso chocante. É um caso que traz à tona uma discussão sobre a violência contra a mulher. Não só esse, como o caso também de Marta Isabelle, o caso da criança, que a gente falou também de Manacapuru, e entre outros casos também que trazem à tona essa discussão. E a violência contra a mulher não é apenas um tema a ser discutido, não. Na verdade, é um retrato cotidiano de diversas falhas. Falha da sociedade, falha na cultura, falha na estrutura familiar, falha no sistema,
na proteção das mulheres, na proteção das crianças e dos adolescentes. São múltiplas falhas do sistema, do próprio Estado também. A gente traz aqui, inclusive, alguns números alarmantes, que não tem como suavizar não, gente. Olha só os dados, coloca aí pra gente. O primeiro, em 2024 foram registradas 87.545 vítimas de estupro e estupro de vulnerável, o maior número da série histórica. Na prática, minha gente, isso significa uma vítima a cada 6 minutos. E no mesmo ano, o país contabilizou 1.492 feminicídios e 3.870 tentativas de feminicídio. Esses são os dados do Brasil, em que a gente traz para você hoje essa realidade alarmante. Alarmante. E o que é pior, esse número de estupro de vulnerável, muitas vezes, se não na maioria, acontece dentro de casa. Acontece no seio familiar ou até mesmo de vizinhos, pessoas próximas, amigos, pessoas que estão ali circulando no meio onde essa criança, esse adolescente, onde essa mulher deveria estar sendo protegida. Com relação aos feminicídios e tentativa de feminicídio, o perfil escancara aí um padrão. A maior parte morre dentro de casa por aquela pessoa que muitas vezes jurou amor, que é o companheiro ou o ex-companheiro, que ali, quando estava ainda nos primeiros momentos, e muitas vezes, como casos que a gente já trouxe, inclusive, até no início, já dá vários indícios, com várias violências. E quando eu falo várias violências, porque existe violência psicológica, violência verbal, violência financeira, violência psicológica, até chegar à violência física e ao feminicídio. Infelizmente, são dados aí que a gente traz. Quando esses números encontram casos recentes, a estatística ganha rosto, história, como o de Marta Isabelle, como dessa adolescente de 17 anos do Rio de Janeiro, que esteve aí, está, na verdade, causando um rebuliço, inclusive na internet, muita gente gravando vídeos falando sobre esse assunto. E a gente está falando sobre esse assunto aqui também, não é porque simplesmente está em alta, não. É porque a gente tem uma responsabilidade social de informar, a gente tem uma responsabilidade social de trazer uma reflexão sobre esse assunto tão importante e também, muitas vezes, de ensinar, porque eu tenho ouvido muito, inclusive nesses dias, desde quando esse caso estourou, principalmente na internet, eu tenho ouvido muitas mulheres falando sobre, inclusive, como criar homens. Como criar esses homens para a sociedade, para que esses homens tratem as mulheres com respeito, com dignidade, com humanidade. Humanidade. Gente, esse estupro coletivo dessa adolescente no Rio de Janeiro, que segue sendo investigado aí, não choca apenas pela brutalidade, né? Porque expõe também algo que especialistas repetem há anos. A violência sexual raramente surge do nada, viu? Ela é construída em ambientes permissivos, no silêncio das testemunhas, na omissão, na sensação de impunidade. Porque o agressor acredita que ele não vai ser pego. O agressor acredita que ele vai sair impune, que nada vai acontecer com ele, porque, infelizmente, até hoje, a mulher é vista por muitos homens, lógico que não vou dizer por todos, mas por muitos homens como um objeto, como algo que pertence, e não é.
Quando novas denúncias surgem com relação a esse caso, associados ao mesmo grupo, porque tem denúncias que já surgiram com relação a esse mesmo grupo, a essas mesmas pessoas envolvidas nesse estupro coletivo, o alerta se torna ainda mais grave, né, minha gente? Deixa de ser um episódio isolado e passa a indicar uma dinâmica de violência. Eles já tinham envolvimento em outros. E por quê? Ainda estavam soltos. Por quê? Ainda continuavam aí praticando. É verdade que o Brasil avançou na legislação, tem a lei aí 4.994 de 2004, conhecida como pacote antifeminicídio, reforçou aí o feminicídio como crime autônomo e endureceu a pena, endureceu as penas. Esse é um passo importante, claro, mas lei sozinha não protege ninguém. Lei sozinha não protege ninguém. Sem investigação rápida, sem policiais preparados, aí a gente realmente não tem como andar. Sem proteção, sem medidas protetivas monitoradas, porque não adianta dar só um papel para a mulher e a mulher vai colocar aquele papel, o homem chega com a arma, ela vai dizer assim, ó, tá aqui, ó, medida protetiva, o papel é blindado, vai proteger? E também sem acolhimento real a essas vítimas. Olha, sem tudo isso, a legislação ela acaba perdendo força no cotidiano. E quando olhamos para o Amazonas, a gente vê os dados também aqui. Coloca aí, a gente vê duas realidades convivendo aí ao mesmo tempo. Pode encher a tela? Coloca aí esses dados para gente. De um lado, há sinais de redução em alguns indicadores, né? Em 2025, por exemplo, registros apontam 8 feminicídios no estado, número inferior aos 16 registrados em 2024. Mas a outra realidade é impossível de ignorar, viu? A pressão sobre a rede de proteção continua enorme. Apenas em 2025, o Amazonas registrou 12.300 pedidos de medidas protetivas, sendo 9.500 somente em Manaus. Olha o número. No mesmo período, foram 20.000 boletins de ocorrência relacionados à violência doméstica. Em 2024, os dados da Secretaria de Segurança Pública apontam uma média de 109 registros por dia. É por dia esse dado, 109 registros de violência doméstica contra mulheres no estado do Amazonas. Olha só como os dados são alarmantes. E há um dado, gente, que exige ainda mais atenção, que é o que a gente vai trazer agora, que é o de violência sexual contra meninas e adolescentes. Coloca aí pra gente essa outra arte, onde mostra que no Amazonas os registros de estupro de vulnerável chegam a 1.084 casos em 2024. Isso não é um problema privado nem um conflito familiar, é um fenômeno grave, muitas vezes dentro de ambientes que deveriam ser espaços de proteção, como eu já disse aqui anteriormente. Acontece muitas vezes no ambiente familiar, no âmbito familiar. E quando o tema é omissão institucional, também não faltam exemplos. O Ministério Público Federal informou que a Justiça condenou a União e o Estado por atraso na implementação da Casa da Mulher Brasileira em Manaus, determinando indenização de R$ 2 milhões e a conclusão urgente da estrutura. Uma casa que não é apenas um prédio, é um local de refúgio para mulheres que sofrem violência, para mulheres que estão sofrendo violência, e repito o que eu já disse aqui, podem estar sofrendo violência neste exato momento dentro das suas próprias casas. Porque, infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade que o nosso país, que o nosso estado vive. São muitas mulheres que estão sofrendo violência todos os dias. Todos os dias. E eu faço um apelo aqui para você, mulher, que de repente está assistindo e sofre violência, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela verbal, seja qual for o tipo de violência.
denuncie e denuncie o quanto antes que você possa virar estatística de feminicídio. Denuncie, gente. Ó, não tem como a gente falar sobre esse assunto aqui e não trazer essa reflexão que é dolorosa. É dolorosa, incomoda, mas é necessária. Ela é necessária, minha gente. O Brasil não está simplesmente enfrentando aí a violência contra a mulher. Em muitos momentos, o que parece é que, infelizmente, está se acostumando com ela. Infelizmente, é o que parece e é o que não pode. A gente não pode normalizar, porque não é normal a mulher ser violentada. Uma criança, uma adolescente ser violentada não é normal, gente. É assustador. É perigoso. E ó, se há sinais, se você que está assistindo a gente, há sinais de que alguma mulher perto de você, alguma criança, alguma adolescente está sendo violentada, está sendo abusada, está sofrendo qualquer tipo de violência, você também tem responsabilidade social em fazer a denúncia. Você também precisa fazer a sua parte dentro dessa sociedade e fazer a denúncia. Mais uma vez eu reforço esse apelo aqui para você, mulher, que está nos assistindo. Se você sofre qualquer tipo de violência, denuncie o quanto antes. Denuncie no número 180, denuncie nos números, no Disque 100, denuncie no 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança. Denuncie, busque meios para denunciar. E se você não tem como fazer isso sozinha ou não tem força para fazer isso sozinha, fale com alguém de confiança. Ou fale com alguém que esteja perto de você e que possa fazer essa denúncia para você, para salvar a sua vida. Esse é o recado e essa é a reflexão que nós queríamos trazer, que eu queria muito trazer para você aqui no Agora Amazonas, aqui no NC News, porque a gente precisa caminhar juntos nessa sociedade para uma sociedade melhor. E eu confesso para vocês que eu, como mãe de uma menina que tem apenas 3 anos de idade, eu fico muito preocupada com essa sociedade, eu fico muito preocupada aonde ela está crescendo. Converso muito com ela sobre esses assuntos, claro, que de forma lúdica, de forma ali que é compatível com a idade dela, mas eu converso muito para tentar prevenir. Só que, infelizmente, gente, tem coisas que não dá para prevenir. Eu estava até vendo uma análise de uma outra jornalista, ela falando exatamente isso, que infelizmente a gente vê que é sempre a mulher que tem que se preparar. A mulher que tem que usar uma roupa mais longa, é a mulher que tem que saber que não pode andar no lugar no escuro sozinha, é a mulher que tem que estar sempre ali buscando e tentando o tempo todo se proteger. Mas será que não é preciso também ter um outro olhar com relação aos homens? Começando lá na criação desses homens? A gente precisa realmente pensar mais nisso, trazer, e a gente vai trazer mais debates e mais reflexões sobre isso durante a programação aqui do Agora Amazonas, aqui do NC News.